Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Como passaram as férias? Descansaram bastante? Viajaram? Agora que acabaram as férias, vamos começar nossa aula de ensino religioso do mês de agosto, primeira aulinha. E o tema de hoje é religião e artes. Em diversas épocas e civilizações, podemos encontrar obras que refletem as crenças religiosas ou a religião de um povo. Por meio da arte visual, da música, da literatura, as obras foram feitas com o objetivo de transmitir ensinamentos das religiões ou tratar indiretamente das crenças religiosas e celebrações religiosas de um povo. Então vamos analisar que a arte tem tudo a ver com a religião tem tudo a ver com a arte. Vamos ver o primeiro momento, a religião na literatura. Na antiguidade clássica, elaboravam-se estátuas e ornamentos representando os deuses. Nas narrativas contadas, essas divindades participavam de todas as atividades da esfera humana. A Odisseia, um dos principais poemas épicos da antiguidade grega, escrito por Homero no século 8 a.C., conta a história de Odisseu, também chamado de Ulisses, que passou 10 anos na Guerra de Troia. Na narrativa, acompanhamos o seu retorno para casa, que levou 17 anos, e conhecemos seres mitológicos com o qual lutou e deuses o ajudaram. Na Idade Média, a luta do bem contra o mal e o conflito interno das pessoas entre a virtude e o pecado faziam parte do questionamento mais recorrente da época e estão presentes em muitas obras. Em A Divina Comédia, o italiano Dante Alighieri conta uma viagem em 3 locais: o inferno, o purgatório e o paraíso. Nessa jornada, o autor-personagem, Dante, encontra amigos e conhecidos e debate sobre os mais variados temas, sempre enfatizando a necessidade de seguir o caminho do bem e da ética. No século XIX, houve no Brasil um movimento literário chamado de romantismo, no qual alguns autores privilegiaram a temática indígena. Um dos mais importantes é José de Alencar. É possível perceber a presença da religiosidade indígena em seu romance Iracema, que trata da relação desse povo com os deuses Tupã e Jurema. Então nós podemos ver que a religião está interligada à arte, em todos os seus sentidos. E também a religião está interligada às artes visuais. Muito importante nós analisarmos o tema. Uma das maneiras de desenvolver e são desenvolvidas pelo ser humano para resistir à sua passagem pelo mundo foi a criação de obras de arte. Por meio delas, o artista eterniza o seu trabalho, tendo em vista que, após a sua morte, as obras continuarão existindo e despertando sentimentos no público. Trabalhando com uma matéria-prima, por exemplo, pedra, barro, tinta, notas musicais, palavras, o ser humano cria esculturas, pinturas, instalações, músicas, peças teatrais, livros e expressa seus sentimentos e suas concepções da realidade, da vida, transformando a matéria-prima em algo simbólico. Por meio da história da arte, é possível aprender sobre o ser humano, sobre diferentes culturas, local, época, entre outros aspectos. Tudo o que fazemos faz parte da vida do ser humano e pode ser um tema para uma obra de arte.
com a religião, nada poderia ser diferente. Das pinturas rupestres, às catedrais, da arte egípcia aos renascentistas, dos arabescos coloridos das mesquitas à arte budista, podemos perceber a relação entre a arte e a religião. Chamamos de arte sacra aquela destinada a liturgias, que é o conjunto dos elementos e das práticas religiosas, orações, sacramentos, objetos, celebrações e etc. As arquiteturas de templos e catedrais, bem como as obras que a compõem o espaço sagrado, são exemplos de arte sacra. As músicas criadas para celebrações e momentos sagrados também fazem parte da arte sacra. Então tudo isso contribui para que a religião esteja intimamente ligada à arte. E a arte esteja intimamente ligada à religião. Então é importante nós analisarmos que começa a partir do momento da comunicação religiosa. Porque a arte é uma comunicação, é uma expressão de ideias, de concepções. E o ser humano o utiliza para transmitir mensagens. E nada melhor do que na religião. Os símbolos religiosos é arte. As próprias construções das catedrais, das igrejas, das sinagogas são arte, obra de arte, arquitetura. Isso é importante demais para nós conhecermos e analisarmos que as duas estão interligadas e que precisam ser seguidas, conhecidas e estudadas pelos seres humanos para o seu engrandecimento intelectual e também despertar fé religiosa nas pessoas. Vou ficando por aqui, na outra aula continuaremos.